Olá, uma excelente reunião, estudo reflexivo do livro A Caminho da Luz, ou melhor, Nosso Lar. E hoje vamos refletir sobre... Oi, Lazarine. Muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio de estar nos acompanhando. Uma ótima noite para nós. E hoje o nosso tema é exatamente em torno de um assunto que poucas vezes os espíritas costumam conversar com entendimento, que é a questão das trevas. Nós falamos muito de trevas. E em que sentido nós podemos entender a questão das trevas? E o André Luiz ele propõe, e pela primeira vez ele vai analisar essa questão das trevas, né, os conceitos de trevas, né? E vamos ver como é que ele analisa isso. Na realidade não é ele, quem analisa é exatamente o Lísias, que vai dar para ele as informações sobre as trevas, famosas trevas, né? O que é isso? Nós falamos de umbral. Umbral já não é as trevas, não. São dimensões diferentes. Umbral é um campo magnético dividido em 3 níveis. O primeiro nível que começa na crosta terrestre, o segundo nível que nós chamamos de intermediário, né? Que vai mais ou menos, aí nós já fizemos até uns cálculos meio hipotéticos, gama de 10 a 50 quilômetros acima da crosta terrestre, né? E exatamente o terceiro nível, o melhor nível, onde estão situadas as colônias espirituais, as cidades espirituais. Nosso lar é uma delas, né? Está numa região em que Eugorina Cunha coloca no livro que ela escreveu, mais ou menos, ela chama de ionosfera, né? Bom, independentemente dessas localizações, vamos falar das trevas, que é um outro tipo de campo magnético, mas tem vida, um tipo de vida também que nós vamos analisar. Primeiro, na última reunião, o governador, em face da guerra instalada, ele teve uma grande preocupação de defender a colônia Nosso Lar. Porque a desencarnação, imagina desses seres humanos desencarnando em plena guerra na Europa, cheio de ódio e sem noção do que é a vida na chamada erraticidade, cheio de vinganças, quer dizer, criaria um grave problema na psicosfera de Nosso Lar e, evidentemente, o grande gerente, o grande governador de lá, preocupado com isso, ele faz citações, inclusive, de uma convocação gradual de pelo menos 30 mil almas, ou espíritos, ou trabalhadores, ou colaboradores para defenderem Nosso Lar. Então, após essa palestra, o André Luiz vai narrar no 42º capítulo, ele vai falar exatamente isso, né? No Ministério da Regeneração, centenas de espíritos se ofereciam para usar dos trabalhos da defesa da colônia. Muito natural. Se o governador diz que o Nosso Lar, com um pouco mais de 1 milhão de habitantes, poderia ser invadido por alguns milhões de seres, ia desestruturar totalmente a vida na colônia Nosso Lar. Então ele falou em 30 mil trabalhadores para defenderem Nosso Lar e apareceram vários voluntários querendo realmente se colocando na condição de defensores, né, lá de Nosso Lar. E o André Luiz não ficou fora disso, ele também queria ser um desses protetores, defensores dos interesses da colônia Nosso Lar. E ele vai, exatamente nesse capítulo, narrar sobre isso, né? André Luiz ele procurou Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do seu aproveitamento também na defesa de Nosso Lar, em função da Segunda Guerra Mundial. E o Tobias, de uma forma caridosa, bem fraternal, explicou para ele que ele estava começando uma tarefa nova naquele momento na cama de retificação. Não vai querer abraçar o mundo com os braços, com as pernas ao mesmo tempo, ele tem que ter um pouco de cautela. Ele estava se colocando como voluntário, ótimo, mas
O Tobias explicou para ele não entrar nessa precipitação de querer achar que já pode fazer tudo em nosso lar, inclusive defender nosso lar. Então o Tobias disse para ele, né, para ele assumir a responsabilidade do trabalho exatamente na Câmara de Retificação, onde ele estava trabalhando, no Ministério da Regeneração, e assumisse somente essa responsabilidade por enquanto. Não adianta ele se candidatar. Até explicou para ele que o melhor seria para ele fazer um curso, um estudo, né, contra o medo, né, o serviço contra o medo. Mas ele explicou que haverá serviço para todos, como disse-nos o governador. Não se aflija, André Luiz. Lembre-se de que as câmaras de retificação constituem núcleos de esforços ativos dia e noite. Recorde que 30 mil servidores vão ser convocados para a vigilância permanente do nosso lar. Deste modo, serão muitos voluntários na retaguarda. André Luiz, contente-se com a sua matrícula. Assim, você quer ajudar? Matricule-se na escola contra o medo e creia que isso lhe será ou fará um enorme bem. Com a licença de Tobias, André Luiz agradeceu aquela orientação, né, que ele queria se colocar para defender nosso lar, e o Tobias tirou isso. Permaneça trabalhando aqui, você já está fazendo o que pode ser feito, com responsabilidade. Aí se despediu de Tobias dessa conversa, né, e ele foi acompanhando o Lísias, que Lísias o convidou para assistir uma palestra de um ministro, também da Regeneração, e nós vamos ver exatamente o que aconteceu quando o André Luiz, convidado por Lísias, para assistir essa palestra. É narrado assim: Lísias perguntou se André Luiz conhecia o ministro Benevenuto, que é um ministro da Regeneração, né? E se o André Luiz conhecia ele. E o André Luiz disse que não lembrava, tinha visto ele em algum momento, né, conhecia de vista, né? E que o Benevenuto, esse ministro do Ministério da Regeneração, tinha chegado naquela região ali do Ministério da Regeneração 2 dias antes. E de onde ele veio? Da Polônia. Então, o ministro tinha vindo da Europa e foi lá observar com outros ministros de outros ministérios o que estava acontecendo naquele momento, quando Adolf Hitler invadiu aquilo que seria o corredor, né, estratégico para os interesses de expansão na visão pan-germânica de Adolf Hitler. Então ele convidou André Luiz para um encontro com esse ministro, Benevenuto, né? E explicou para ele, né, que esse ministro era do círculo de amizade pessoal de Laura, dele próprio, então era um ministro já ligado à família. E aí aconteceu o seguinte: chegaram ao grande recinto verde, que é aqueles anfiteatros naturais que a veneranda construiu. Então, um desses anfiteatros, né, consagrado aos trabalhos desse ministro da Regeneração, e André Luiz, como disse, apenas conhecia de vista, mas ele percebeu que numerosos grupos de visitantes permutavam ideias debaixo das grandes árvores que eram um verdadeiro anfiteatro na natureza. Lisa, então, conduziu André Luiz a esse núcleo, né, onde estava o Benevenuto dando algumas explicações. E, nesse momento, o André Luiz foi apresentado ao ministro. O ministro o acolheu generosamente, né? E ele ficou ali naquele grupo, escutando o que o ministro estava contando. O ministro, ao acolher o André Luiz, né, admitiu na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais. Ou seja, o ministro continuou a sua conversa com o grupo que já estava lá. Aí o André Luiz notou que se discutia uma situação da esfera terrestre. O assunto era a vida humana. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava o Benevenuto, ministro da Regeneração, né, mas de uma forma grave. A situação é muito grave lá na Terra. Habituados ao serviço da paz na América, que é exatamente esse grupo, que o ministro tem essa função de trabalhar ou a sua atividade como ministro. O ministro não fica em gabinete como ele tem vários trabalhos, né? Trabalho para a manutenção da paz na América. É o que ele fala, habituados ao serviço da paz na América. Nenhum de nós que trabalha realmente nessa região americana, né, imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia, no campo da Europa, no início da Segunda Guerra Mundial. Eles não imaginavam como é que se trabalhava ali, como é que eram os socorros espirituais
né? Porque eles tinham a experiência aqui na América, né? Para exatamente manterem, né? Exatamente a esse serviço de paz na região americana. Tudo obscuro, tudo difícil, diz o ministro. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores. Por mais que a espiritualidade tente fazer uma intervenção, embora que indireta, respeitando a liberdade dos agressores, eles não tinham acesso à consciência dessas pessoas em plena guerra ou no início da guerra, né? Tampouco na maioria das vítimas que se entregam totalmente a pavorosas impressões, ou seja, tanto os agressores como os agredidos. Eles não estavam com campo mental para receberem imediatamente, de forma direta, também um auxílio para um possível rebustecimento de energia e encarar que não deve ser nada simples encarar uma guerra. Claro que não é. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem as nossas forças, diz o Benevenuto. Desde o começo do meu ministério, quer dizer, que ele tinha uma atividade na Europa nesse momento, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. A comissão que ele fazia parte, né, ficou por lá. Aliás, foi perguntado por um dos que estavam ali naquela roda, escutando a palestra do Benevenuto. E se ele ficaram muito tempo na Europa. Quantos tempo eles estavam na Europa, né, em função do início da guerra? Se já estavam antes lá ou foram lá para acompanhar o processo, né, em função daquela trombeta, etc. E o Benevenuto explicou o seguinte: permanecemos todo o tempo disponível, mas o chefe da expedição desse grupo, que lutam pela paz na América, que foram para a Europa, sob o ponto de vista da erraticidade, o chefe dessa expedição era um ministro do Ministério do Auxílio, não era o ministro da Regeneração. São ministérios com funções diferentes. E quem comandava era um colega de Benevenuto, um outro ministro lá do Auxílio. E esse ministro que coordenava essa expedição na Europa nesse momento, ele calculou, fez um julgamento lá que seria a conveniência desse grupo, que tinha experiência de pacificação, de colocar na mente, nos corações das pessoas a busca da harmonia social. A rigor, o conselho desse ministro do Auxílio foi para que eles mantivessem lá exatamente aprendendo, enriquecendo, observando, né, para aproveitar a experiência, já que eles não tinham acesso direto ou até indireto nos atores daquele cenário de guerra. Então foi uma orientação, melhor, essa exposição do Benevenuto para esse grupo nessa roda de conversa. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que a nossa posição está, quando ele fala assim, nós que trabalhamos nessa área na América, está numa condição muito, mas muito diferente e distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Então, uma convocação de outros abnegados trabalhadores ou servidores espirituais que já estavam na Europa, eles tinham uma posição muito mais intensificada em termos de abnegação do que, digamos assim, o próprio ânimo ou a própria experiência daqueles que estavam saindo da América para a Europa. Já existiam lá vários socorristas do mundo espiritual, mas com uma capacidade de abnegação e de resistência, né, muito, mas muito intensa, em que estava, inclusive, muito distante da experiência deles aqui na América. É isso que ele está explicando. Lá eles realmente, se aqui é difícil, lá multiplica essa dificuldade. E eles já estão trabalhando há muito tempo nisso, então já tinha esse detalhe. Eles foram para observar também a absoluta abnegação daquela equipe de socorristas de várias colônias espirituais, né, das milhares e milhares que existem em todo o planeta, que já estavam trabalhando lá também. Todas as tarefas de assistências imediatas funcionam perfeitamente a despeito do ar asfixiante do saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha invisível, ou seja, um campo de guerra na chamada esfera, na erraticidade ou na esfera espiritual, é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Então ele está mostrando para nós que, paralelamente, a guerra ou um cenário de guerra, como ele está usando o termo aqui, né, campo de batalha, nas regiões espirituais é muito mais intensificado e condições de cenários que são indescritíveis em termos de proporções de violências, de tragédias, isso na região espiritual.
Então, se a guerra está materializada na Terra, essa guerra já ocorre. Lembra-se que nós falamos em lições anteriores de seres que também provocavam aquela guerra desde 31, que culminou em 37, em 39 deu continuidade, e dizem até que a Segunda Guerra Mundial também teve um pouco origem naquela guerra sino-japonesa, né? Ou seja, os japoneses com os chineses. Mas, de qualquer maneira, a guerra que ocorria paralelamente nas chamadas dimensões espirituais era indescritível, ou seja, era um inferno, era uma coisa horrível, tóxico para tudo quanto é lado naquelas energias densas. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. E nós imaginamos o que seria esses chamados espíritos humanos em condições decaídas, espíritos decaídos, né? Apresentando características como o Lúcifer, né? Como eu disse, essencialmente diabólicas. Perdem a forma humana de tanto ódio, de tanta violência, de tanta perseguição, que não conseguem manter assim, uma continuidade de uma racionalidade humana. Ficam numa condição subhumana mesmo, né? Verdadeiros diabos, assim, verdadeiros capetas, não perdoe o termo. São um termo utilizado como sinônimo, né, do Lúcifer, etc. Vi homens inteligentes, instruídos, localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para que usarem bombas para o... Desculpa, houve aqui um rápido problema aqui no meu celular. Eu dei um tom maior e parece que o Google Assistente ele interferiu. Mas vamos continuar. Então ele diz que comunidades pacíficas, instituições pacíficas, departamento pacífico eram bombardeados, né? Que eles chamavam, esses homens inteligentes, utilizavam as suas matemáticas para criar esses impactos diretos até nessas comunidades indefesas mesmo. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Os fluidos venenosos da metralha casam-se às emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. O que mais nos contristou ainda, diz o Benevenuto, o ministro da Regeneração, foi a triste condição dos militares agressores quando desencarnavam. Lembrando que na Segunda Guerra Mundial os agressores eram soldados, né, ou dos exércitos alemães e italianos no Ocidente e no Oriente os japoneses. Eles eram agressores, né? Dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasma da cruz. Ou seja, quando eles desencarnavam, generais, soldados, sargentos, aqueles agressores italianos ou alemães, né, eles eram os agressores nesse momento. A declaração de guerra veio pela Inglaterra, pela França, em função da invasão de Adolf Hitler, exatamente em 1939 na Polônia. E quando esses espíritos tentavam se aproximar desses soldados que morriam em campos de batalha, que desencarnavam de forma violenta, e que eles conseguiam captar a presença desses espíritos missionários para o resgate, eles fugiam deles chamando-os de fantasma da cruz, ou seja, representando Jesus como verdadeiro fantasma da cruz. Eles tinham medo porque estavam sob forças tenebrosas desse cenário diabólico, né? Imagina. Então, a pessoa, além de desencarnar de forma violenta como agressor numa guerra, na região chamada espiritual, outros seres os capturam, né? Ou então eles não conseguem dar espaço mental para um resgate com esses chamados missionários, que para eles eram tidos como fantasma da cruz. É um símbolo que ele utiliza aqui que eu achei interessante nesse capítulo. E não eram recolhidos para esclarecimento justo, perguntou lá um dos... Então eles não eram recolhidos por causa dessa situação, porque eles fechavam, porque eles tinham medo dos fantasmas da cruz, ou seja, dos missionários, para resgatar, para tentar recuperá-los. Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar. Mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão um ambiente específico, um hospício, um manicômio? Não havia outro recurso para tais criaturas, senão deixá-las nos precipícios das trevas. Aí que nós vamos analisar, se der tempo hoje, quando ele fala nos precipícios das trevas. O que é isso? Nós não estamos falando nesse momento aqui de umbral, não. Quando ele fala de cenários tétricos, terríveis, e quando fala
desses símbolos diabólicos, ele está falando de região abaixo do umbral. Ele vai falar exatamente nos precipícios trevosos, nos precipícios das trevas, que não é umbral. Umbral é até muito bom em relação a essas regiões, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. O André Luiz ficou 8 anos em condições de... A mãe dele chegou lá, outros tentaram chegar e não conseguiram recolhê-lo, porque ele não dava espaço. Quando ele deu espaço, ele foi recolhido. É isso que ele está mostrando para nós. Não se tem uma predisposição para receber um socorro, não vai receber o socorro e vai ficar nesse tempo, às vezes, por centenas de anos. O André Luiz ficou 8 anos. Há até aqueles que ficam milhares de anos. Isso é detalhe. São seres que não se abrem e ficam nesse processo de cristalização de ódio por milhares de anos. Uma coisa muito séria, né? Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Valendo-se de ligeiro intervalo, um outro companheiro lá deu uma opinião dele. É quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha balançado por semelhante calamidade da guerra. Falta de preparação religiosa. Aí dá uma ênfase interessante à questão da religião, independentemente de religião. Qualquer título que tenha um religioso ou qualquer signo que tenha a sua religião, qualquer denominação que tenha essa religião, ele vai fazer uma colocação. Isso é o Benevenuto, é um ponto de vista dele que a gente está passando para você. Ele diz: falta de preparação religiosa, meus amigos, em função da pergunta daquele lá, porque já que a Terra está tão preparada, por que existe tanta calamidade, né? Então o Benevenuto diz que não há uma preparação mais religiosa daquelas pessoas, né? Não basta o homem a inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar o raciocínio para a vida eterna, ou seja, pode ser muito inteligente, mas dentro de um véu materialista é uma vida muito transitória, porque nós não somos matéria. Eu não sou o Jorge, eu não sou um CPF, eu não sou um RG. Isso é uma coisa transitória na vida da gente. Então existe gente muito sábia no campo da física, no campo da biologia, no campo da astronomia, mas eles investem muito nisso e esquecem de investir na sua eternidade, na sua essencialidade, naquilo que é para sempre nele, né? Na sua amorosidade, nas virtudes, enfim. As igrejas, diz lá o Benevenuto, são sempre, aspas, santas em seus fundamentos. Quer dizer, o objetivo realmente são sagradas, né? E o sacerdócio será sempre divino quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Não é pela política que realmente nós vamos conseguir modificar o cenário da vida social no planeta. Não será mesmo. Ainda que nós endeusemos alguns políticos como fossem salvadores das pátrias do mundo, não serão eles. Eles têm um compromisso administrativo, têm um compromisso para cumprir leis e executar as leis, outros fazerem leis, outros fazerem cumprir a lei. Mas, de qualquer maneira, é o que ele fala aqui, não é um sacerdócio político que atenderá à sede espiritual da civilização, porque normalmente o mundo político é um mundo muito materialista, de interesses rasteiros, mesquinhos e individuais. Embora seja o coletivo que coloque esses representantes, mas como representantes, o que mais eles visam são os interesses particulares. Quase que sempre. É muito raro acontecer aqueles que têm uma visão realmente pública. Mas, independentemente disso, não é isso que ele está falando, ele está dizendo que o sacerdócio político não atenderá a essa sede espiritual que as sociedades humanas precisam. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito, admiração, não, porém, a fé e a confiança. É interessante também, quando ele coloca que até mesmo sob o ponto de vista das ondas maravilhosas do divino, um líder religioso de qualquer religião, ele pode até inspirar um certo respeito como uma boa referência. Ele pode ser muito admirado em qualquer religião, mas ele não consegue, digamos que, transferir do que ele conquistou para os outros. Uma fé, uma confiança é uma conquista individual. Você pode ter boas referências, mas essas referências, se você não trabalhar em você, na admiração, a própria autoconfiança e a própria fé em você, você apenas vai terceirizar isso e, portanto, não é seu, é dos outros. Você apenas está terceirizando. Então, todo o trabalho é conosco. O patrimônio já há em nós.
As pessoas podem ser referência para que eu trabalhe em mim esses valores espirituais. Aí um dos que estavam assistindo a palestra do Benevenuto perguntou para ele, mas vem cá, e o Espiritismo? Lembrando que o Espiritismo já estava na Europa, né, já desde 1857, desde a publicação da primeira obra do Livro dos Espíritos. Então alguém perguntou para o Benevenuto, né, porque ali nós estamos falando não necessariamente de espírita. Quando fala em Ministério da Regeneração, mas não, o ministro Benevenuto é espírita, a veneranda é espírita, não estamos falando em rótulo religioso dele. Talvez existam vários trabalhadores em nosso lar que sejam espíritas, ou foram espíritas e são espíritos espíritas, mas tem muitos deles que têm outros princípios religiosos, que devem ser respeitados. Não é esse negócio que fora do espiritismo, na salvação, não existe. Mas, de qualquer maneira, é interessante nós analisarmos isso, né, porque ele perguntou para ele, o Benevenuto, e a questão do espiritismo? Né? Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América, na Europa, há mais de 50 anos, ou seja, Hydesville, as mesas girantes, tem mais de 50 anos na Terra, será que isso realmente não interferiu para que esses fenômenos, a abertura das portas do mundo espiritual, não fosse uma base para que não houvesse sequer a Primeira Guerra Mundial, porque a segunda foi um desmembramento da Primeira Guerra Mundial. Na realidade, foi uma revanche também, uma das causas, né, da Alemanha, que se sentiu muito humilhada, e por se sentir bastante humilhada, a Hitler acabou assumindo a possibilidade de tentar refazer, né, todo o orgulho alemão e acabou criando a Segunda Guerra Mundial de uma forma totalmente alienada. Então, foi essa a pergunta. Não continua esse movimento novo das verdades eternas? E o Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou: o Espiritismo é a nossa grande esperança. Então ele adotou também o Espiritismo como crença lá, né? E por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta, a marcha do movimento espírita, da divulgação do Espiritismo. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes, nós somos chamados aprendizes novos, aproxima-se dessa fonte divina a copiar os antigos vícios religiosos. Ou seja, existem muitos espíritas, não é uma crítica, isso é uma análise feita por um ministro do Ministério da Regeneração, que mostrou para nós aqui que é espírita também, que aceita com tranquilidade os princípios doutrinários, e ele vai dizer aqui uma quantidade muito grande de chamados novos aprendizes, né, aproximam-se do espiritismo, mas com comportamento de outras religiões, ou seja, copiando antigos vícios religiosos. Não consegue tirar os pés das suas igrejas, dos seus rituais, das suas necessidades de cultos. São espíritas aspiados, não são espíritas, porque não conseguiram realmente se desenfaixarem, né? Desescravizarem desses dogmas impostos pelas suas religiões antigas, que na realidade ainda são presentes. São só espíritas de fachada, é o que ele está falando. Eles continuam copiando antigos vícios religiosos. E o espiritismo está cheio disso. São espíritas, são de fachada. Porque leu uma livro aqui, leu um romance aqui, leu o Nosso Lar ali, escutou o Nosso Lar aqui, eu sou espírita, não é espírita. Espiritismo, para você compreender o espiritismo, a proposta espírita, que é esse processo da introjeção, do autoconhecimento, não vem de fora para nós. O espiritismo não é salvação de ninguém, o espiritismo não vai salvar ninguém. O espiritismo são elementos que nos convidam para um processo de autossalvação, de autoamorosidade, de autoconfiança, de autorrespeito. Isso que o espiritismo faz. O espiritismo não vai salvar ninguém. Nós, pelos conhecimentos espíritas, é que temos que fazer todo um trabalho em nós. Ninguém de fora vai fazer. Não adianta entregar para Bezerra de Menezes, André Luiz, para fazer por mim o que eu tenho que fazer. Só que os vícios de outras religiões nós trazemos e nós entregamos para eles e resolvemos o nosso problema. Por isso que outras crenças que mexem com mediunidade, pegam aqueles espíritos mais simples, né, que são supostamente muito caridosos, muito bonzinhos, supostamente muito humildezinhos, e dizem: faz isso para mim, faz aquilo para mim, e colocam eles como verdadeiros empregados domésticos. Né? E uns até cobram, né? Eu faço, mas eu quero isso, quero aquilo. Isso em outras linhas mediúnicas. Então as pessoas levam seus vícios. E nós não. O espiritismo é um convite ao despertar da consciência. O espiritismo é um convite a eu despertar aquilo que eu sou, não aquilo que eu estou. O espiritismo é esse convite, eu me conhecer por dentro. É tentar acender a luz interior, como disse Jesus, que brilha a vossa luz. O espiritismo é um convite à tentativa do brilho interior, ou seja, não adianta eu tentar buscar o brilho dos outros ou tentar terceirizar os compromissos que são meus.
É isso que ele está falando para nós com outras palavras. Querem, olha só o que ele diz mais, esses espíritas mais de fachada. Querem, isso está falando também do europeu, né? O espírita também na Europa. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmo. Quantas pessoas vão para uma casa espírita só para receber passe, tomar água fluidificada, muitas vezes jogar a conversa fora, com todo respeito, né? Porque a gente transforma um clube, o centro espírita, que deveria ser um lugar venerável, um lugar de respeito, vira clube de entretenimento. Pessoas vão lá para se divertir. Ou então para tomar um passezinho, uma água fluidificada aqui e tal, ou conversar com o espírito aqui para lhe dar uma dica para você realmente conseguir vencer com facilidade aquilo que você não vai conseguir vencer, porque a vida, as dificuldades, os desafios da vida é que nos fazem crescer. Então, querer terceirizar, não, ela vai fazer por mim, ela vai carregar toda a minha dor, quer dizer, são esses vícios religiosos que nós, espíritos, temos que totalmente deteriorar para criar uma nova personalidade, né? Criar uma nova versão. Né? Um espírito tem que ser uma nova versão desse eu. Esse mundo egóico tem que estar realmente muito próximo dessa consciência para iluminar essas sombras que é nosso mundo egóico. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Quer dizer, falam da verdade, falam da desencarnação, da reencarnação, da comunicabilidade dos mortos com os vivos, etc, 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 mas não se predispõem ao trabalho. E o trabalho não é só lá fora, o trabalho é dentro. Dá muito trabalhoso você se amar, se respeitar, se autoacolher afetuosamente. Ao se autorrespeitar, criar por um processo de autoconfiança, né? Pela autoestima, trabalhar exatamente em você esse autorrespeito. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, é outro detalhe. Aliás, tem muito no Brasil também aqueles supostos médios que recebem mensagens de supostos mortos, trazendo cartazinhas supostamente consoladoras para as pessoas da sua família. Tudo mentira, ou quase tudo mentira, exceto Chico Xavier, raros médios como Chico Xavier, que é uma mediunidade milenar, não é uma mediunidade que foi construída em botequim. A mediunidade de Chico Xavier é a mediunidade que ele traz milenarmente, né, bem acurada. E ele sim trazia mensagens consoladoras, cartas consoladoras. Agora aparece tanto médio aí trazendo supostas cartas consoladoras, levando o público, como disse ontem o Divaldo Franco, num programa de televisão. Quem tiver interesse eu posso mandar. E o Divaldo chamando a atenção sobre isso. Mediunidade para receber consolação de parentes mortos. Está cheio de médios aí, ganhando dinheiro com isso, vendendo livro, fazendo... Agora na pandemia não, mas estavam fazendo, não tá, é uma coisa muito séria, sabe? Então é isso que ele está chamando a atenção. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença do que na saúde e nunca utilizam os próprios pés, terceiriza o próprio andar. Quer dizer, o que é mais importante, a saúde ou a doença? Quando você pensa só na doença, você vai para um centro espírita para desobsessão, vai para o centro espírita para tentar, prende lá os meus obsessores, amarra ele lá, não deixa ele ficar perto de mim não. Quer dizer, está pensando na sua doença. Tem que pensar na sua saúde. Ir para uma casa espírita, você diz, eu vou porque eu estou realmente trabalhando pela minha saúde. Eu sou saudável. Eu estou doente, mas eu sou saudável. E digo mais, nós não somos doentes. Não existe em essência nenhum ser doente. Em essência não, porque nós somos fagulha divina. Nós somos, como dizem os espíritos, o que é o espírito? O espírito é uma fagulha divina, é uma fagulha, né? Então, se nós somos fagulha, nós não somos doentes. Nós temos doença. Mas, na essência, nós não somos doentes. Mas nós criamos doença e vivemos em torno de doença. E quanto mais doença, caprichamos as doenças, achando que a doença é que vai nos purificar. Não é. O que vai nos elevar é a saúde mental, emocional, física. Não? Aliás, a física já é um resultado da saúde mental, que leva ao emocional. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para os fenomenismos passageiros. Então, aqueles que só querem efeitos físicos, quer ver espírito materializado e ficam presos nisso. Ao passo que nós vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Então, esses mentores, como um ministro desse, né, no seu ministério, não vai procurar esses curiosos, essas pessoas que pensam em doença, pessoas que vão para a casa espírita só para tomar paz, para receber água fluidificada, não. Vai pensar aquelas pessoas sérias, as pessoas que estão se espiritualizando com seriedade, com honestidade, com firme propósito de se tornar, numa nova versão, uma pessoa nova. E não continuar com os mesmos vícios. Vai lá, toma um passo, volta e continua com os mesmos vícios. Não. Temos que ir ressignificando as nossas tendências. Ninguém vira bonzinho do dia para a noite. Mas já termos noção de que nós somos convidados a transformar ou fazer uma nova versão das nossas crenças.
né? Trabalhar com sinceridade, como ele diz assim, trabalhar com seriedade, porque nós somos trabalhadores de Jesus. E trabalhar em nome de Jesus, nós temos que trabalhar com seriedade, com honestidade. O trocadilho arrancou, inclusive, a expressão de mau humor geral, acrescentando ao ministro gravemente: os nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é uma semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo. E estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Que a gente, às vezes, quer fazer até o que Deus vai fazer, a gente quer se colocar como onipotente no lugar do onipotente. Aí eu seria onipotente, assumiria o lugar de Deus. Deus é onipotente. Não cai um fio de cabelo de nossas cabeças sem que Deus o saiba e permita. Então, considerando isso, tudo que nós fizemos por submissão à vontade de Deus e por missão às suas leis, nós vamos fazer bem certo, vamos fazer a nossa parte. O resto, o que vai acontecer, o que vai permanecer em relação à paz, por exemplo, né? Deus fará o resto. Fazemos a nossa parte e Deus faz o resto. Agora ele entra nesse outro capítulo. Nesse outro capítulo ele vai falar exatamente sobre a questão das trevas, né? O Lisa explicou para ele sobre as várias almas que congregam os círculos, né, de várias atividades na Terra. Vai falar dos pensamentos que se entrelaçam, formando um núcleo de força viva. Ele vai dizer o seguinte: quando você está num grupo de pessoas, você está falando besteira, você sai de lá contaminado. Quando você está num grupo de pessoas, numa assembleia em que você está conversando com as pessoas, coisas elevadas, você sai de lá elevado. Então, se você está num grupo de pessoas e você entra na faixa daquilo que está naquele grupo conversando, você sai de lá ou contaminado ou sai de lá mais leve. É uma explicação muito interessante. Então, a gente tem que ter muito cuidado nos núcleos, né, nos grupos que nós frequentamos, o que conversamos, o que escutamos, assimilamos, porque nós, evidentemente, podemos nos intoxicar. E cada um recebe o seu quinhão de alegria ou de sofrimento da vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza vai ser feliz? Claro que não, nela vai se movimentar. Quem enaltece a enfermidade vai sofrer também o dano da enfermidade, porque só pensa em enfermidade, só pensa de forma negativa, só pensa nas coisas ruins, porque já criou, né, às vezes até frequentando o grupo, ou até em grupos de internet mesmo, só falando. Me perdoe, mais uma vez aqui o nosso assistente Google, que eu vou desesperadamente, perdoe o termo, né, ter que desinstalar aqui do meu celular. Bom, quem enaltece a enfermidade vai sofrer o dano da enfermidade. Aí ele continua: não há mistério nisso. É lei da vida, tanto nos esforços do bem como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, nas reuniões de esperança, de amor, de alegria, nós sairemos com fraternidade, com esperança, com amor, com alegria. Mas de todas as reuniões de tendências inferiores, em que predomina o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Nós temos que ter um pouco de cuidado como médiuns, como espíritas, como cristãos, a frequência de determinados grupos, que esses grupos podem nos ser profundamente tóxicos. A gente vai buscar onde são esses grupos. Então não é que nós temos que fugir das pessoas, mas nós precisamos saber que grupos estão frequentando e qual o meu papel nesse grupo, porque se esse grupo não tem sintonia com meus ideais, eu acho que o ideal em algum momento é tu dar realmente um tempo para que você possa realmente não ficar intoxicando, porque pode ser que você não tenha suficiente força para poder não se intoxicar. André Luiz disse o seguinte, aliás, André Luiz ele achou isso muito interessante em relação a essas contaminações de grupo, né? Quando a compreensão ou recíproca se vive na antecâmara da aventura celeste e se permanece em desentendimento e maldade, cria-se um inferno vivo. Ou seja, se você busca coisas boas, você vai ser feliz. Se você busca as coisas ruins, evidentemente, você vai viver um inferno interior. Referia-se o governador, quando nos dirigiu a palavra, aos círculos da terra, do umbral e das trevas. Aí ele vai... Opa, o que é os trevas? André Luiz perguntou para o Líser. Aí, como o André Luiz não sabia e não tinha notícia do que seria isso, né, imaginava que não seria uma região trevosa, o próprio umbral. Umbral para ele é a própria treva, para o próprio André Luiz. Né? Ele ficou 8 anos lá consecutivo. Então, para ele, treva, mas o governador falou em condições diferentes. Ele disse, mas o que é isso?
não via nas câmaras numerosos desequilibrados e doentes de todas as espécies, procedentes das zonas umbralinas, ou seja, ele já estava numa câmara de retificação que confirmava que ele estava nas trevas puras. Não seria aquilo as trevas? Aí o André Luiz perguntou a Lisa, né, se realmente ali não eram as trevas. E o Lisa explicou para ele: as chamadas trevas são as regiões mais inferiores que nós conhecemos. Então já é inferior ao umbral. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos visando o objetivo essencial da jornada. Olha que coisa maravilhosa. Alguns poucos seguem resolutos visando o objetivo essencial da caminhada, da jornada, da existência. Quando ele fala que a resolução de você trabalhar como objetivo a sua essencialidade é você se ver não como eu sou o Jorge, não, eu estou com um nome chamado Jorge, que meu pai me deu. Eu tenho um CPF, mas eu não sou CPF. Então a gente tem que entender, fazer uma separação disso, para que nessa resolução o meu objetivo tem que ser a essencialidade do que eu sou, não do que eu estou. Dinheiro, fama, nome, CPF, RG, nada disso, tudo isso vai passar, isso é transitório. Se eu valorizar isso mais do que a essência que eu sou, eu vou me esmagar. Então eu sou luz, todos nós somos luz, todos nós em essência somos luz, todos nós em essência somos amores, todos nós em essência somos até a verdade, porque a verdade já está em latência nas leis que trazemos na consciência, as verdades já estão lá, não estão fora, já temos ela dentro de nós. Então, considerando isso, são os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmo, marchando para o alvo sublime sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando as suas experiências. Os primeiros seguem de uma forma mais rápida. Os segundos caminham, né? Ou melhor, eles vão caminhando, descrevendo grandes curvas, em vez de um caminho mais reto. Nessas movimentações, repetindo marchas, refazendo os velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras adversidades. Assim, é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam com seus próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipício, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Lembra que eu falei agora mesmo que há seres que precipitam-se nessas regiões em verdadeiros abismos que podem ficar por lá por milênios. Eu estou afirmando que o Lise está explicando para o André Luiz. Existem seres que estão nessas regiões de trevas, em regiões abissais, realmente por tempo indeterminado. André Luiz ponderou, entretanto, o que me diz dessas quedas? Verifico-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação de despendeiro? Só quem está encarnado é que cai? Desencarnado também, na chamada erraticidade, também cai pelas suas atitudes. Não só aqui encarnado, espírito pelas maldades que fazem, também eles têm as precipitações nessas regiões mais penumbrosas. E o umbral é até bom para certos espíritos, porque eles fazem tanta maldade no umbral que eles são projetados para os abismos bem aquém do umbral. Então eles praticaram o mal lá e pelo mal que praticaram, por vibrações eles vão para regiões de trevas e saem do umbral. O umbral para isso seria até o céu. Olha só que coisa, o que é o chamado mundo espiritual. Em qualquer lugar o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal. Salientamos, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se consequentemente intensidade, etc. Entretanto, o André Luiz disse, mas a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. Ou seja, só quem cai é o homem encarnado, mas espírito também cai. Quando desencarnado, um espírito pelas escolhas dele também ele cai. Não é só o homem que cai nos precipícios também. Desencarnado também ele pode ir para a região mais baixa do que o umbral. É isso que está sendo explicado. Então já está no umbral. Não. Pode sair do umbral e ir para a região pior do que o umbral. É isso que está sendo explicado. Eles de lá caem também. Se nós da Terra podemos ir para o umbral como uma queda, né, de moral, etc., eles de lá também, as suas escolhas, podem ir para a região muito pior que o umbral, que não seria umbral, que o umbral começa na crosta terrestre. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior,
figuravam-se-lhe antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. Lísias explicou que o problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambientes divinos, conhecimentos da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que compartem ali de batalha destruidora entre árvores acolhedoras e campos primaveris. Que interessante. As pessoas utilizam, né, a própria beleza da natureza para matarem, né, para destruírem. Muitos cometem homicídios ao luarem insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Então cometem crime, embora a beleza das estrelas, a beleza da lua, que serve de inspiração para os grandes poetas, muitos marginais matam, inclusive, assaltando pessoas nessa beleza da natureza. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. Aí o André Luiz lembrou de que realmente existem os guerreiros, eles preferem, para destruir, a primavera quando não está chovendo. Então eles utilizam exatamente a coisa boa da natureza para matarem, né, durante o estio. Quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilha de cor, perfume e luz, os latrocínios e homicídios são praticados, de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos que desprezam a inspiração divina. Vocês já ouviram falar em gênios das trevas? Exatamente eles. São muito sábios, utilizam a sabedoria para a maldade, e mesmo que estivessem no estágio de umbral, eles vão para regiões abaixo do umbral porque eles utilizam a sua inteligência para o mal. Renovando a concepção referente à queda espiritual, André Luiz acrescentou: contudo, Lísia, poderá você dar-me uma ideia da localização dessas zonas de trevas? Eu sei onde é que fica as trevas, então, já que o umbral começa na crosta terrestre. Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar? Onde ficam as trevas, então? Onde ficará tanto pavor, tanto sofrimento? Essas regiões abissais. Lísia explicou que há esfera de vida em toda a parte, pois o vácuo sempre há de ser uma mera imagem literária, ou seja, não existe o vácuo. Em tudo há energia vivente, e cada espécie de ser funciona em determinada zona da vida, em zona de frequência. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência além da morte do corpo físico, que seria umbral, apenas os círculos que se iniciaram da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. Quer dizer, você, André Luiz, está pensando em trevas da crosta terrestre para, depois da morte, chamado umbral. Mas existem regiões inferiores a umbral e inferiores à vida terrena, ou seja, inferiores ou abaixo da crosta terrestre. Vocês imaginaram uma vida subcrostal? Exatamente o que ele está falando. Subcrosta. Quando eu falo crosta terrestre, tu tem a crosta que não tem a água, tu tem a subcrosta dos oceanos. Seres que vivem em regiões subcrostais nas profundezas dos oceanos. São coisas gravíssimas que o espírito se precipitam nessas condições, nessas vibrações, nessas frequências. É isso que ele está dizendo para nós. São informações novas para o André Luiz e para nós, para muitos de nós também. A vida, contudo, palpita nas profundezas dos mares e no interior da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. Ou seja, quanto mais evoluído, o seu perispírito vai se tornando etéreo, você voa no mundo espiritual. Quanto mais vicioso, quanto mais revoltado e você não trabalhar essa alta amorosidade, o perispírito fica mais pesado, ele fica mais denso, é o que ele está dizendo. Em termos gravitacionais, se dá exatamente com os corpos perispirituais como se dá no corpo físico. A Terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É a organização viva. A Terra é um conjunto de vida possuidora de certas leis que nos escravizarão ou nos libertarão segundo as nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. As aves livres ascendem nas alturas. As que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo a que se prendem presos a considerável escravo do conhecido. O André Luiz ficou avaliando aquilo, né? Puxa vida, vida subcrostal, vida abaixo da pedra, vida abaixo dos vulcões, vida abaixo do solo, vida, mas vida abissal, vida nas trevas absolutas, é o que ele está falando. Então, André Luiz, fazendo a avaliação de pronto,
né, em relação a essas lutas purificadoras, né, o Lisa diz o seguinte: olha, qual acontece a nós outros, o que trazemos em nosso íntimo, o superior, nós trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior. Tudo é uma questão de consciência. Eu digo para vocês, seres já estão empedrados, me perdoa o termo, não tem outra metáfora, estão empedrados, estão subcrostais, estão abaixo da crosta terrestre, porque o umbral é a partir da crosta terrestre. Umbral, nos seus 3 níveis, começa na crosta terrestre, né? Podemos dizer para cima. Não falamos em ionosfera, onde está uma cidade espiritual, mas as trevas é abaixo, fica abaixo dessas vibrações. Já que a Terra é uma vida, né? É um conjunto vital, então essas vibrações estão abaixo das vibrações da própria matéria que nós conhecemos, dos chamados seres inorgânicos. Também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige culpados e dá passagens triunfadoras para aqueles que viveram com dignidade. Você sabe, como um médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe preside um senso de equilíbrio, né, de você consegue conceber as coisas. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção, ou seja, você não sabe nem para onde vai mais, perde o sentido de direção, eixo de saber o que você é, você perde até a capacidade de saber o que você é. Quem estime viver exclusivamente nas sombras vai ficar realmente embotado nessa condição de saber o que você é. Não será demais, portanto, terminando o capítulo, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Essa lição de hoje, ela merece muitas reflexões, porque muitos de nós não tinham parado para pensar, me perdoe mais uma vez aqui o Google Assistente, mas que existem espíritos empedrados, existem espíritos realmente subcrostal, existem espíritos precipitados nas trevas. Aliás, o André Luiz vai falar exatamente em regiões trevosas e abismais, ainda são abaixo das trevas ainda, e as trevas já estão abaixo do umbral. O que nós temos que fazer? Isso é para meter medo na gente? Não. É o que ele está falando assim, nós vamos direcionar a nossa vida a partir do amor que já existe em nós. Quando Deus nos criou para pura e eterna felicidade. Na questão 115 é explicado isso. É claro que esses seres também um dia vão sair dessa, nem que leve 1000 anos ou 2000, mas eles vão sair, porque eles foram criados também para a pura e eterna felicidade. Adolf Hitler, que iniciou a Guerra Mundial, ele também foi criado para a pura e eterna felicidade. Não existe exceção. Todos os seres humanos, em algum momento, chegarão à luz da pura e eterna felicidade. Uns vão demorar muito, mas vão chegar também. Porque Deus é amor, Deus não castiga, Deus não pune. Nós falamos em trevas, na realidade isso é uma questão de afinidade. Eu vou por onde o meu passo está me escolhendo, que eu estou escolhendo seguir os meus passos. Então, se eu tenho Jesus no meu coração, Jesus no conhecimento, na prática, no esforço para desenvolver as virtudes, evidentemente eu vou me libertar dessas coisas que vão me trazer mais tormento, mais sofrimento. Isso é uma lei, é a lei de Deus, que é a lei do amor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, mais uma vez, fazer a auto-pergunta: o que nós estamos fazendo no Espiritismo? O Espiritismo me serve ou eu sirvo ao Espiritismo? Porque eu me servir do Espiritismo é uma coisa. Eu, no fundo, realmente, talvez não seja proativo. Mas no momento em que eu procuro servir ao Espiritismo com meus potenciais, com meu esforço, quanta gente está pedindo, mendigando uma palavra, um abraço, um aperto de mão, né? Um telefonema amigo, uma mensagem carinhosa. Nesse momento nós podemos tirar pessoas, em época de pandemia, de depressões. Então é preocupar sim conosco, nos preparar conosco, nos harmonizar conosco para tentar ajudar as pessoas a se harmonizarem consigo. Esse é o trabalho proposto. Por isso que esses ministros saem e fazem trabalhos muito difíceis, ou pelo menos muito trabalhosos, né? Uma ótima noite e na próxima quarta-feira nós damos continuidade ao nosso tema. Vamos falar agora da Bosque das Músicas. Ele vai falar uma coisa interessante, vai falar no campo das músicas, no campo da música, e vai se tornando um pouco mais leve e vamos aprendendo outras coisas maravilhosas com o nosso irmão André Luiz. Olha, muito obrigado a vocês, um grande abraço, recebo aí todo o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração pela paciência também. E, ao mesmo tempo, eu acho que caberia também um pedido de desculpa, né? Porque às vezes eu sou muito incisivo naquilo que falo, é uma característica minha, né? Mas é isso, que Jesus nos abençoe.